Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, tranquilos, em paz. Vamos estar salmodiando hoje no Salmo 105. Salmo 105 diz assim: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão, e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei, e a Israel por aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome à terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és um Deus que cuida do Teu povo, Tu és um Deus que opera maravilhas, e graças a Ti, Senhor, toda a nossa história está em Suas mãos. Então é com essa confiança, Senhor, que nós queremos orar engrandecendo o Teu nome, queremos sempre estar Te adorando, colocando em primeiro lugar, que realmente o Senhor seja de verdade o amado de nossa alma. Senhor, seja engrandecido em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 27, essas lições tão importantes que temos aprendido. Mateus, capítulo 27, eu vou fazer a nossa leitura no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, de maneira bíblica, e que eu possa ser um instrumento teu para a edificação dos meus irmãos. Abre o entendimento deles, tem sabedoria, dá sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só relembrando os irmãos, Jesus passou a noite sendo julgado pelo Sinédrio. Aí o Sinédrio não tinha autoridade para dar pena de morte para Jesus. O que eles fazem? Eles amarram Jesus para tornar Jesus perigoso, querendo mostrar para Pilatos que Jesus era uma ameaça. Eles acusam Jesus de dizer que era rei dos judeus, tentando induzir ao governo romano tratar Jesus como um rebelde. Só que Pilatos percebe a artimanha deles. E Pilatos percebe que eles levaram Jesus por inveja. Naquela época havia o costume de se soltar um prisioneiro. E havia um outro prisioneiro preso por assassinato. Um rebelde chamado Jesus Barrabás. Jesus, filho de Abas. Jesus
Barrabás. E aí, curiosamente, os dois têm o mesmo nome, porque Jesus era um nome bem comum. Pilatos fala: quem vocês querem que eu solte? E eles são veementes, eles manipulam o povo, pedindo que Barrabás seja solto. Gente, nada de novo nisso aqui. Sempre o mundo está diante de uma escolha. Quem é Jesus para a pessoa? Se Jesus for um simples profeta, um ser humano mal compreendido, alguém que tentou mudar sua geração, um revolucionário, não importa. Só existem duas respostas em relação a Jesus. Ou ele é o seu Deus e Salvador, ou ele é um megalomaníaco, um maluco que se auto-intitulou Deus. Nós sabemos pela Bíblia que o mundo sempre vai se afastar de Deus. O caminho natural do mundo é ser rebelde a Deus. O caminho natural do mundo é negar Jesus. Se não for o ministério do Espírito Santo e a graça de Deus, a pessoa não se volta para o Senhor. Agora, aqui tem uma característica muito peculiar: o comportamento de gado do povo, mostrando como os poderosos, usando as ferramentas corretas, conseguem manipular a opinião do povo. E, gente, brincando. Era notório quando as pessoas, agora eu não me lembro quem é o pensador, acho que foi o pensador nazista, e ele falava o seguinte: para que uma mentira vire verdade, basta você repetir ela várias vezes, que ela vai virar verdade. E o povo acata. Veja, esse povo aqui, mais ou menos 4 dias antes, aqui nós estamos na manhã de quarta-feira. No sábado anterior, Jesus teve a entrada triunfal em Jerusalém. E boa parte desse povo estava lá: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Pode ter certeza que teve gente que viu Jesus ainda. Sabe o pessoal do fervo? Pessoal que não pode ver uma multidão, que vai ver o que está acontecendo e já fica e entra junto. Então, as mesmas pessoas que adoraram Jesus como Deus, como Rei, muitas delas pediram para que Jesus fosse crucificado. Agora, o ponto aqui é que Pôncio Pilatos, ele abre mão de ser juiz. Como eu expliquei, ele poderia chegar e falar: olha, gente, parou com a palhaçada. Não tem crime. Vocês somem todo mundo daqui, solta Jesus, porque eu não vou ser juiz dessas coisas. Como, por exemplo, teve um cônsul, quando Paulo estava pregando na Europa, que chegou e falou: não vou ser juiz dessas coisas. E mandou a turma cuidar da vida. Entendeu? Por isso que o livro de Atos fala que Pilatos era responsável pela morte de Jesus, porque ele poderia ter impedido. Agora, sua esposa recebe um sonho, falando para ele não tocar naquele justo. Então ele também foi avisado sobrenaturalmente. Talvez até por isso ele abre mão de colocar o dedo, tentando se isentar do que ia acontecer. Só que eu tenho que se lembrar o seguinte: com Deus não tem isento. Ou você é por Jesus ou você é contra. Em cima do muro já é do diabo. Em cima do muro já está perdido. Se você não é a favor de Jesus, você vai ser contra. Não vai ter jeito. Então é essa a situação que está aqui. Mas o que eu quero que vocês percebam são as atitudes de Pilatos entregando o julgamento de Jesus na mão do povo. Olha o próximo versículo que fala. Versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Vai dizer que ele não imaginava a resposta? Vai dizer que ele não achava? Todo mundo não sabia que aquela manhã ia ter um crucificado? Havia uma crucificação marcada, e aquela crucificação era para Barrabás. Então, quando Jesus fala: que farei, quando Pilatos fala: que farei desse Jesus, era óbvio que a resposta eles iam pedir a crucificação.
Então você percebe que ele abriu mão. Então não entenda Pilatos como isento no julgamento de Jesus. Não existem pessoas isentas. No dia do juízo final, vão haver pessoas que falam, olha, mas eu nem fui contra a igreja, eu nem falava mal dos crentes, eu até achava bacana. A pergunta é, você creu? Seu nome foi escrito no livro da vida? Não, então é inferno. Naquele dia não vai ter isento. No dia do julgamento de Jesus não teve isento. Até hoje não tem isento. Porque até hoje Jesus está diante das pessoas e uma pergunta vem: quem ele é para você? Ele é Deus ou é um maluco que dizia ser Deus? Essa é a pergunta. Entendeu? Sempre é a pergunta que não quer calar. Amém? E o texto continua, versículo 23. O presidente, porém, disse: que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Ele ainda vem com uma pergunta: mas que mal fez ele? Perguntando para eles o crime, eles não respondem ao crime. Jesus foi morto sem uma acusação clara. Simplesmente o povo pediu, crucifica, crucifica. O alvoroço cresceu cada vez mais. Para você ver o poder do Sinédrio, como eles manipularam aquela multidão. Entendeu? Aquela multidão, muitos viram o que Jesus fez. E eles pediram com veemência, crucifica. Gente, falar uma coisa para vocês, cuidado com multidões. Cuidado. Eu, por exemplo, tenho por hábito não andar perto de multidão, nenhuma, até de crente eu não ando perto. Porque multidões são facilmente manipuláveis e pode dar muita coisa errada. Multidões têm comportamento de gado. As pessoas muitas vezes abrem mão do bom senso e se deixam guiar pela massa, em todos os aspectos. Cuidado, tenha discernimento, tenha sabedoria. Se teve alguém ali naquele dia que falou, solta Jesus, aquilo pode ter certeza foi voto vencido, mas ficou registrado no céu, em prol da pessoa. E se a pessoa fez aquilo crendo que Jesus era Senhor e Salvador, ela vai passar a eternidade conosco. Mesmo que a voz dela não foi ouvida. Mesmo que a voz dela foi abafada pela maioria. Esse é o quadro. Amém? E o versículo 24 diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Veja, parece aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, tem uma narrativa interessante. Se encontrava um cadáver próximo da cidade e não se sabia quem tinha matado, assassinado o cadáver, se chamava os anciãos da cidade e eles faziam uma averiguação. Se mesmo assim não se descobria quem tinha matado aquela pessoa, o que eles faziam? Pegavam água, lavavam as mãos e se declaravam isentos do sangue daquela pessoa. Por quê? Nós temos que lembrar a narrativa da saída do dilúvio, Gênesis 9. Requererei o sangue da mão de toda criatura. Inclusive, Deus requer o sangue do animal que derramar sangue humano. De que forma ele faz isso, não sabemos, mas ele faz. Então, o que Pilatos está fazendo aqui? Provavelmente está usando essa passagem de Deuteronômio e está lavando as mãos. Como ele ficou sabendo disso, nós não sabemos. Se foi essa a ideia dele, nós também não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a atitude dele de lavar as mãos é registrada na Bíblia, com o mesmo propósito, de livrar o sangue inocente. Pilatos falou, olha, estou livre do sangue desse justo. E aí a narrativa continua, versículo 25. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Gente, esse daqui é um versículo perigoso. Por quê?
Isso que o povo pediu aconteceu. A geração dos filhos desse povo foi duramente castigada por Roma. Muitos aqui sofreram o cerco que ia acontecer 35 anos depois. A destruição de Jerusalém pelo governo romano, e tiveram esse problema. Então a gente percebe que aconteceu, a destruição veio. Agora, esse versículo já deu na história humana muita desculpa para antissemitismo. E por causa desse versículo, várias vezes na história humana, onde os judeus chegavam, eles eram perseguidos. Nós não podemos fazer isso. Entendeu? A Bíblia fala, inclusive, que nós devemos orar pela salvação de Israel. Nós não podemos confundir as coisas. Isso aqui que eles estão falando foi o povo que falou. O cumprimento profético disso tinha sido anunciado por Jesus. Então isso daqui é um caso isolado. Jamais, veja, existem igrejas, tem vários mestres respeitáveis, que são de uma linha interpretativa, que diz que a igreja substituiu Israel. Isso chama teologia da aliança. Nós não acreditamos nisso. Nós entendemos que Deus trata com Israel de uma maneira e Deus trata com a igreja de outra maneira. Que a igreja é um avanço no plano de Deus, para alguns até um parêntese, e que lá na grande tribulação Deus volta a lidar de uma maneira mais firme com Israel. Agora lembrando, desde a vinda de Jesus, todo judeu para ser salvo precisa crer no Cristo. Ninguém é salvo por nascimento. Entendeu? Em Cristo Deus fez um só, tanto judeu como grego, que somos nós, os gentios. Tanto homem como mulher, tanto liberto como escravo, tanto rico como pobre. Em Cristo somos um só corpo. Então Israel hoje tem que ser evangelizado. Ao ser evangelizado tem que crer no Cristo e ser salvo. Agora, é meu papel, em relação ao povo judeu, orar pela paz em Israel e sempre que eu puder evangelizar o judeu, quando eu tiver oportunidade. Esse é o meu papel. E tomar cuidado para não confundir igreja com Israel, porque tem igreja que você entra hoje, tem menorá, tem kippá, bandeira de Israel, shofar. Outro dia, nós estávamos num morro que a gente vai aqui perto, os irmãos foram orar, levaram shofar, tudo. Aí tinha o pessoal do nosso lado que falou, nossa, aquele pessoal trouxe até trombeta. Aí nós ouvimos assim, ficamos quietos. Aí eu fiquei me perguntando, onde é que estavam acampados os exércitos de Israel? Para tocar o shofar, para levantar a primeira tribo, sair do acampamento, tocar o shofar de novo, levantar a segunda tribo, porque shofar é para isso. Nós vamos estudar isso junto. Você toca, uma tribo levanta o acampamento. Aí saem 6 tribos, aí sai a tribo dos levitas com o tabernáculo, aí saem mais 6. É para isso que serve shofar. Shofar é para tocar quando você faz o cerco de Jericó, de acordo com a ordem do Senhor. Você não vê Paulo tocando shofar, Pedro tocando shofar, João. Então o que acontece? Muitas igrejas se tornaram judaizantes. Nós já passamos por algumas estruturas que, meu Deus, só faltava o pessoal querer falar hebraico dentro da igreja. Entendeu? Coisa que não tem poder nenhum. Então, esses dois cuidados, orar por Israel, mas não confundir, eu não sou judeu, eu sou gentil. Jamais confundir. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 26. Então, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Deixa eu fazer uma parte aqui importante. Mateus é um escritor brilhante. E ele tem cuidado em não passar detalhes da crucificação de Jesus. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um estudo sobre a crucificação. Eu tinha acabado de almoçar, eu parei.
Falei, não vou ouvir isso depois do almoço. Porque ó, nessa frase aqui, mandou açoitar, para vocês terem uma ideia, uma grande porcentagem de quem ia ser crucificado morria no açoite. Existia um instrumento chamado flagrum romano. O que era o flagrum? Era um chicote com tiras de couro. Na ponta dessas tiras tinha bolinhas de chumbo para dar peso. E nas tiras tinham preso pedaços de ossos. E aquele chicote era um instrumento de tortura terrível. Muitos dos crucificados não resistiam. O que eu tenho que entender? Aqui, nós vamos ver mais à frente, Jesus foi entregue por um pelotão de soldados. E o que acontece? Eles faziam o que queriam, o prisioneiro. Esse açoite aqui era algo terrível. Era algo que muitos não sobreviviam. Por isso que Mateus não fala, gente, a crucificação, para vocês terem uma ideia, o primeiro corpo de um crucificado que foi descoberto pela arqueologia foi século XX. Porque eles jogavam o corpo. E os cachorros comiam. Não sobrava nada. Não podia nem enterrar. Entendeu? A crucificação era um espetáculo horrível, sangrento, cruel. Para ter uma ideia, as famílias que tinham algum crucificado não tocavam no assunto. Não tocavam no assunto. O que aconteceu com Jesus foi terrível. E veja, dentro da linha que eu escolhi, se Mateus foi econômico nas palavras, eu também não vou entrar em detalhes. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que foi terrível. Foi algo muito pesado. Nessa simples palavrinha, mandou açoitar. Entendeu? Foi muito duro. Lembrando que Jesus era inocente. Ele foi sofrer aquilo por amor meu e teu. Por amor dos eleitos. Ele não precisava. Só que se ele não fizesse isso, nós não teríamos vida eterna. Então, o espetáculo que se inicia aqui é algo duríssimo. E assim, uma vez eu lembro quando lançaram o filme Paixão de Cristo, eu conversando com um cliente, eu falei, assisti o filme? O cliente olhou para minha cara, ele era crente, e falou, nossa, senti vergonha da minha vida por causa do que Jesus sofreu por mim. Caiu a ficha. Nós ficamos cheios de barreiras para servir a Jesus. E não paramos para pensar o que foi que ele sofreu para nos resgatar. Isso é uma coisa, eu não estou fazendo isso para jogo emocional, não. Não é meu estilo. Mas é que realmente a crucificação é um espetáculo cruel, terrível. Um sofrimento absurdo. No caso de Jesus, desnecessário. Ele tinha a forma de Deus, ele abriu mão dessa forma para ser plantado no útero de Maria, viver uma vida como ser humano, morrer na cruz, o preço dos nossos pecados sobre ele, entendeu? E ressuscitar. E o mais maravilhoso disso, vai passar a eternidade num corpo humano, glorificado, igual nós. Eu não faria isso por você. Eu não faria. Chicote romano, você tá maluco? Eu vou para o Alasca. Entendeu? Mas Jesus fez. E ele sofreu cada dor, cada tortura. Tudo ele sofreu na sua pele, por amor nosso. Amém? Amém. Vamos continuar, versículo 27. E logo, os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, e vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Veja, o que era uma corte?
Uma corte aqui eram algumas centúrias juntas. Eram os soldados que estavam de plantão. Gente, soldados romanos era a pior espécie de homens que tinham. Eles pegavam para soldado a ralé da sociedade. Eram homens sem caráter, bandidos, gente sem misericórdia nenhuma. Gente estúpida. Veja, eles colocam uma coroa de espinhos e dão com uma cana na cabeça. Imagina a dor. Imagina o que Jesus sofreu. Colocaram uma capa, ele estava com as costas sangrando. Aquela capa ficou um tempo, quando tirou, o que acontece com o ferimento colado? Não quero aprofundar muito, mas o sofrimento de Jesus, o homem cuspindo nele, batendo na cabeça, produzindo mais dor, a dor das chicotadas, o peso psicológico, tudo isso Jesus. Gente, entregue na mão de malfeitores. Coisa terrível que não precisava, que mal Jesus fez, nada, nem pecado tinha. Mas eu tenho que entender qual é o quadro aqui. Ao desconforto, à tortura que Jesus foi submetido. Isso tem que confrontar a minha vida. Isso tem que, de alguma forma, confrontar meu cristianismo. Eu não posso passar pela figura da crucificação de Jesus, ouvir a palavra, olhar para a cara do irmão e falar, nossa, Jesus sofreu, e aquilo não, de maneira nenhuma mexer comigo. Porque ele sofreu tudo isso por minha causa e por sua causa. Por causa de nossos pecados, ele foi moído pelas nossas transgressões. Uma morte terrível. Horrível. Agora, o que se espera de um cristão? Que no mínimo ele honre, né, o Senhor que o salvou. Que no mínimo ele de verdade busque que Jesus seja o primeiro. Irmão, se você não está no projeto de Jesus ser o primeiro na sua vida, tem alguma coisa errada com a sua vida cristã. Você precisa parar para pensar no que você tem feito, no que é importante, no que realmente interessa. Se Deus não é o primeiro no seu coração, você precisa rever urgente sua vida cristã. Porque o que Jesus fez por nós é constrangedor. Lembrando que isso que ele fez por nós não estávamos nem aí para Jesus. Até o dia do nosso novo nascimento, nós nem ligávamos, estávamos voltados para a nossa vida. Começamos a ligar por quê? Porque a graça veio, houve o novo nascimento, a consequência do novo nascimento é amar a Deus. Por que é importante eu avaliar se Jesus é o primeiro? Porque um dos sintomas de que alguém nasceu de novo é que Jesus vai ser realmente o primeiro na sua vida. Isso é sintoma de salvação. Amém? Amém. Vamos avançar mais um pouquinho. Mas uma coisa importante. Além deles baterem em Jesus, eles fizeram piada com Jesus o tempo todo. Você imagina você ter poder para miríades de anjos virem e a turma fazer piada na sua cara e você tá apanhando igual um cachorro, pior até, e quieto, tendo poder para fulminar todo mundo através de uma palavra. Jesus tinha esse poder. Ele podia fulminar todo mundo. Ele podia implodir Jerusalém. Num piscar de olhos. Não tem mais Jerusalém, não tem mais nada, só tem Jesus lá no meio. Entende? E ele quieto. E a turma fazendo piada. Isso tem muito a ver conosco. Nós vamos ver isso nas aplicações. Aí o texto continua. Versículo 32. E quando saíram, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe de a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado... Não vou ler o 35 vou ler depois. O que acontece?
Jesus estava tão debilitado que ele já não estava conseguindo carregar a cruz era pesada. Era uma pesada cruz. Entendeu? Não vou entrar na discussão aqui se ele estava carregando a cruz inteira, se estava carregando apenas a trave. Isso é bobeira, entendeu? Isso aí não tem nada a ver. Porque se você pegar um moirão desses de ferrovia, você vai ver o peso. Mais ou menos é a trave da cruz. Eu lembro quando nós fizemos a cerca aqui, lembra, irmão João? Primeiro toco que eu fui carregar lá do mato, eu garoto, perto do que eu tô agora, garoto. Eu tava com 35 anos de idade. Não vai comparar com o senhor de 56, né? Quando eu joguei o troncão aqui no ombro, pesou. Aí lembrei de Jesus, o peso da trave. Só que a Bíblia narra que tinha um camarada chamado Simão Cirineu, que estava vindo do campo. E que ele foi constrangido a carregar a cruz. Olha que interessante. Esse Simão não poderia fazer esse trabalho pela lei judaica. Só que na hora que a vontade dos ruins está sendo feita, eles não abrem a boca, né? Se eles fossem sacerdotes para valer, falaram para Simão, não faça isso que você não pode fazer isso no sábado. Mas estava crucificando Jesus. Como é que gente interesseira, político interesseiro faz? Quando é a favor dele, tudo pode. Quando é contra, nada pode. Gente, desde que o mundo é mundo, os poderosos são assim. Agora, uma coisa curiosa, é a única citação desse camarada na Bíblia. Tirando os outros evangelhos que falam dele. Mas ele vem, carrega a cruz, leva até o Gólgota e vai embora e some, você não sabe mais nada dele. Se eu falar do nome dos filhos dele, se eu não me engano, Alexandre e Rufo, no outro evangelho, e na carta aos Romanos fala de Rufo, que pode ser o filho dele, está em Roma. Mas não temos certeza, mas não sabe mais nada. O camarada veio do campo, carregou a cruz, entregou lá e foi embora almoçar. Provavelmente. Agora, esse lugar aqui, o Gólgota, tem muita discussão se Jesus foi crucificado aqui. Parece que sim, quando você olha o lugar, a descrição, tudo, era ali, porque ele tinha que ser colocado fora da cidade. Entendeu? Havia crucis. Lógico, deve ter alguma modificação, tem muito turismo, muita coisa. Mas havia crucis, não foi carregar a cruz daqui e ali. Provavelmente Jesus caminhou mais de 1 quilômetro aqui. Judiado, maltratado, açoitado, corpo dolorido, provavelmente em febre, por causa das hemorragias. O rosto provavelmente inchado por causa dos espinhos. E ele teve que carregar até esse lugar. É uma pena terrível. Coisa horrível Jesus passou. E aí o texto continua, o detalhe importante, deram de beber vinagre misturado com fel, era um hábito. Fel aqui não é exatamente o fel do frango como a gente conhece, é uma bebida amarga. Provavelmente eles quiseram dar essa bebida para trazer um adormecimento para Jesus, para ele sentir menos dor. Entendeu? Mas Jesus não quis beber. Tem pregador que fala que essa esponja aqui era a esponja que eles usavam para limpar a latrina. Não encontrei nenhuma referência. Então, se você ouvir isso, não dê muito crédito. Não vi nenhuma referência. Nenhum grande pregador, nenhum comentarista. Eles pegam essa parte, deram vinagre com fel. Fel é uma bebida amarga, provavelmente para adormecer os sentidos de Jesus. O vinagre aqui é o vinho barato que os soldados romanos bebiam. Era um vinho que já estava mais avinagrado, vendido mais barato. Porque todo soldado romano tinha sua botija de vinho. E mandava ver. Esses homens estavam, alguns, em estado de embriaguez, crucificando Jesus. Eles eram corja. Eram gente que não prestava. E aí a narrativa continua, versículo 35. E havendo crucificado, repartiram sua veste, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. Gente,
nas aplicações nós vamos ver o Salmo 22. Na crucificação de Jesus se cumprem profecias do Salmo 22. Claramente. Agora, por que esses soldados guardaram ele? Porque poderia ser que alguém viesse e tirasse ele da cruz, para salvar a vida dele. Então a guarnição chegava, realizava a crucificação, afixava o crucificado na cruz e eles pegavam e ficavam guardando. Não vou entrar aqui em detalhes de como Jesus foi crucificado. Tem muita gente na internet falando disso. Entendeu? A única coisa que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: se achava que na crucificação um pé era sobreposto ao outro. Parece que não. Nesse cadáver que encontraram, os pés foram presos lateralmente na cruz. Um prego de cada lado, nos tornozelos. Entendeu? Essa é uma informação que a gente não sabe por vias normais. Mas pouco importa, a dor é terrível. Pega um preguinho e encosta na sua mão. E vai ver. Imagina um cravo de aproximadamente 20 centímetros por 1 centímetro de largura quadrado. Não foi coisa fácil que Jesus passou. E aí o texto continua, versículo 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: esse é Jesus, o rei dos judeus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existe uma seita, os testemunhas de Jeová, que eles dizem que Jesus não foi crucificado, que ele foi colocado num estilo, que é um graveto. Entendeu? Isso é mentira, não procede, não tem registro arqueológico. O que tem de diferença é o seguinte: havia cruzes em X, que é a chamada Cruz de Santo André. Havia a cruz que era em forma de T, que era chamada Cruz de Tal. Existe registro disso. Porém, essa cruz aqui, o fato de colocar a plaquinha mostra que não era esse tipo de cruz. Era a cruz como nós conhecemos. Por quê? Porque tinha que haver espaço acima da cabeça de Jesus para colocar essa placa, simples assim. E essa placa ficou visível. Aqui está o rei dos judeus. Outro evangelho até fala: muda o que está escrito, ele disse que era o rei dos judeus. E Pilatos chegou e falou: não, eu vou fazer do jeito que eu quero e acabou. Está colocado assim, é assim. Entendeu? Porque era costume mostrar algumas penas, por que a pessoa estava sendo crucificada. Por quê? Porque Roma entendia que quanto mais gente visse a crucificação, menos gente incomodaria eles. Porque a pena era cruel. Por exemplo, esse corpo que foi encontrado, o único registro de um crucificado era um rapaz chamado João e tinha a idade de 25 anos. Entendeu? Roma riscou. Não se sabe por que conseguiram encontrar esse corpo, porque não se encontrava. Desaparecia. Entenderam? E aí o texto continua. Versículo 38. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Gente, nós vamos ler junto mais à frente. Aqui é Salmo 22 escrito. Só que nós temos que entender o que está por trás aqui. Isso aqui foi uma tentação para Jesus o tempo todo.
Jesus era desafiado a descer da cruz. O tempo todo, Jesus era desafiado a sair do seu propósito. Veja, se Jesus ouve... Gente, Jesus era sujeito às emoções humanas. 100% homem, 100% Deus. Se o sangue ferve, a cabeça esquenta e Jesus resolve descer da cruz, ele podia fazer isso? Sim. Aí eu pergunto, ele teria cumprido o propósito para nos salvar? Não. Então aqui, além de estarem fazendo piada, além de estarem fazendo um cumprimento profético, que mais ou menos 1000 anos antes foi profetizado, Jesus está sendo tentado a usar o seu poder de Deus para descer da cruz. E veja que interessante, se ele cedesse essa tentação, nós não teríamos vida eterna. Quando você entende que Jesus era 100% homem, 100% Deus, você entende que ele poderia ter respondido errado aqui. Só que Jesus estava firme. E ouvindo um monte de mentira, Jesus em nenhum momento falou que ia destruir o templo. Jesus falou, vou destruir esse templo. O Evangelho fala, porque estava falando do seu corpo. E eles jogavam na cara, você salvou os outros, por que não salva você mesmo? Motivo de chacota, motivo de piada, tentado a descer da cruz. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Cumprimento profético do Salmo 22. Quer ver que interessante? Vamos agora, livro dos Salmos, capítulo 22. Olha que interessante. Não, o versículo 1, bom, eu vou ler o versículo 1, mas não tem a ver com esse texto, é com o próximo. Versículo 1, 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Isso aqui Jesus falou na cruz. Entendeu? Nós vamos estudar isso na nossa palavra de domingo. Mas Jesus, ao falar isso na cruz, cumpriu o Salmo 22. Depois domingo vou explicar por quê. Só queria mostrar. Aí vamos lá, versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Olha o que aconteceu aqui. A mesma coisa. Na verdade, os fariseus usaram o Salmo 22 para afrontar. E eles sabiam que o Salmo 22 era um salmo messiânico. Eles conheciam Bíblia. Entendeu? Eles dominavam, eles cantavam salmos, um monte de coisa. Quer ver outro versículo? Versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mais uma profecia cumprida, do versículo 35, lançaram sortes sobre a roupa de Jesus. Deixa eu explicar uma coisa. Tem pregador de prosperidade que fala que essa capa que Jesus usava mostra que Jesus era rico. Alguém já ouviu isso? João nunca ouviu? É muito comum na teologia da prosperidade. Mentira! Invenção de mestres conturbados. Veja, quem colocou a capa em Jesus, a capa não era dele. A capa foi colocada sobre ele. Porque não disseram que ele era rei dos judeus? Não estavam fazendo piada? Colocaram uma capa boa para fazer piada. Entendeu? Agora a gente percebe o quê? Tudo que aconteceu na crucificação está registrado aqui. Tem mais uma passagem, versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o.
Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Versículo 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. O que está mostrando aqui? A conclusão da obra da cruz. Jesus vindo do seu reino, tendo vitória, Israel crendo nele, as nações da terra o adorando, mas teve todo um pacote antes. E as marcas ficaram no corpo. Lembra quando Tomé colocou o dedo nos furos? Entendeu? As marcas ficaram. Quando nós estivermos lá no céu, nós vamos ver as marcas no corpo de Jesus. Coube a Deus. Deus não podia restaurar? Podia, mas coube a Deus dar um corpo glorificado que mostra, diferencia que ele é Jesus, foi vontade do Senhor. Então o que eu tenho que entender? Tudo aquilo que está acontecendo na cruz foi profetizado no Salmo 22, 1000 anos antes. E por que aconteceu? Porque Deus decretou. Tinha como acontecer diferente? Não. Tinha como acontecer outro dia? Não. Tinha como acontecer com outra pessoa? Não. Porque tudo lá na eternidade passada, Apocalipse 13, 8 e 17, 8, dizem que o Cordeiro foi imolado, foi morto antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo. Lá na mente de Deus, tudo isso aqui já estava designado. Como funciona isso, nós não sabemos. Nós mal sabemos o que comemos ontem. Imagina na eternidade passada, quando nada existia, na mente de Deus já está acontecendo tudo isso aqui determinado. Dá para você entender. Ah, legal, estava determinado na mente de Deus. Tá, me explica. Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, 1000 anos antes, um profeta escreveu como o Messias ia morrer e se cumpriu, 100%. Você pode até dizer que você não acredita, problema seu, mas que está registrado, está registrado. E é inegável. Porque as descobertas arqueológicas mostram que Salmo 22 foi escrito muito antes do que quando Jesus morreu. Você pode até não acreditar, mas vai ter que dormir com essa. Entenderam? Só que dessa experiência eu tiro algumas aplicações. Entendeu? Veja, primeira coisa que eu marquei aqui para nós. Jesus foi tratado como maluco. Jesus foi tratado como lunático. Jesus foi tratado como louco. Na nossa vida, quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós temos esse tipo de perseguição. Pessoas olham para a nossa cara. Eu lembro, quando eu fui salvo, que teve parente meu que olhava assim e falava, nossa, coitado do Maurício, virou fanático religioso. Entendeu? Nossa, quando eu comecei a vender só filme cristão com os filhos pequenos, então, ixi, piorou. Esse menino não tem jeito. Entendeu? Hoje eles falam, nossa, a religião mudou sua vida, é. Mas quem eu via lá no passado era eu. Quantos de nós não somos motivo de piada? Quantos de nós somos motivo de chacota? Quantos de nós não somos separados, desprezados? Quanta coisa a gente não passa por causa do nome de Jesus. Onde é que está a sua força? Gente, se Jesus, o nosso Senhor, passou por isso quieto, você não pode passar? E isso já começa muito cedo. Isso começa na escola, isso começa na roda dos amigos, isso começa no trabalho. Vai ter festinha de fim de ano no trabalho, o pessoal fala, ah não, não chama o João não que ele é crente, ele não bebe. Ele não faz nada disso. Entendeu? Falando com chacota. Falando, fazendo piada. Quantos de nós não sofremos o mesmo desprezo? É uma marca. Veja, se perseguiram o seu Senhor, vão perseguir a você. Isso é marca. Você sempre vai ser mal compreendido. Gente, a cruz
O evangelho para o incrédulo é loucura. É loucura. O incrédulo não compreende o evangelho. Se compreender, será salvo. Ia crer, ele não compreende. Ele não vê necessidade do evangelho. E o texto continua, as aplicações continuam. Ó, veja que interessante, eu nunca posso deixar de esquecer que o preço pago pelos meus pecados recaiu sobre Jesus. Nunca posso esquecer disso. Muitas vezes a gente esquece. Ele sofreu tudo isso por mim e por você. E não é aquela frase de efeito, sabe? Não, estou falando isso para a gente parar para pensar mesmo. Até o pecado que eu nem cometi ainda já estava no pacote aqui. Entendeu? Pecadores, inimigos de Deus, blasfemos. E ele veio e morreu por nós, caiu tudo sobre ele. Ele precisava pagar esse preço. Uma outra aplicação que eu vi aqui. Veja, aqui em relação à fé, os ímpios não fazem piada apenas em relação aos crentes. Os ímpios fazem muita piada em relação à fé. Entendeu? É só ver, por exemplo, esses especiais de Natal que esses humoristas anticristo estão fazendo. Só que veja, eles estão dando um tiro no pé, para vergonha deles mesmos. Deus entregou. Porque nós somos um país que, mesmo não sendo um país evangélico, nós somos um país cristianizado. E muita gente leva muito a sério e não gosta de ver essas coisas. Mas a fé também é motivo de piada. Da mesma maneira que os crentes são motivo de piada. É assim, desde que o mundo é mundo. Foi assim com Jesus, vai ser assim conosco. Que outra aplicação? Bom, essa aqui serve para a gente. O que acontece? Como cristãos, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E esse é um fenômeno que acontece na igreja brasileira, em boa parte. Contaram várias vezes a mentira de que o cristão não sofre. Contaram várias vezes a mentira de que o cristão não tem luta. Contavam várias vezes a mentira que o cristão só triunfa. E, em geral, a igreja brasileira acredita que na vida do crente é só vitória. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida do crente é cheia de sofrimento. A vida do crente é cheia de luta. A vida do crente é cheia de batalha. Porém, ele tem o livramento eterno. Da mesma maneira que Jesus. Jesus foi moído. Mas ele agora tem o reino nas mãos. E ele vai vir, vai estabelecer esse reino, e vai governar com um monte de ferro. Então eu tenho que entender que o meu sofrimento hoje, muitas vezes ele tem que acontecer para que eu amadureça, para que eu me corrija. Porém, o fato de ter esse sofrimento, se não houver algum pecado não confesso, não quer dizer que Deus não está naquele projeto. Deus é o Deus do sofrimento também. Mas é desse sofrimento que vão surgir as coisas mais poderosas, as coisas mais fortes, as coisas mais sólidas. As coisas que realmente têm relevância. Você vê, Jesus sofreu o que sofreu para ser o nosso rei, nosso salvador. Mesma maneira que foi com ele. Foi conosco. Apaguem da sua mente. Gente, tanta coisa boa Deus faz, mas a gente tem luta. E não são poucas. Entendeu? Por isso que é importante ter uma cabeça bem centrada na Bíblia. Para quando a luta vir, você saber como reagir. Veio luta, você pega mais firme ainda com o Senhor. Mais oração, mais comunhão, mais leitura bíblica. Entendeu? Pedindo a Deus, Senhor, me dá graça para me vencer isso. Coloca a tua mão. É assim que a gente faz. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? Nossa última aplicação. A afronta dos ímpios quando nós temos problemas. Você já percebeu que quando você está bem, ninguém te afronta na fé? Mas quando você está numa luta, sempre tem um filho de Belial perguntando, ou dando a entender, ué, mas onde é que está o teu Deus? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua igreja?
Por que você está passando isso? Por que você está com essa enfermidade? Deus não cura? Não é você mesmo que falou que Deus curava? Por que você está brigando com seu marido? Não é você que falou que eu precisava de Jesus no meu casamento? Por que seu filho saiu da igreja e foi usar droga? Não foi você que falou para mim uns anos atrás que eu precisava ir para a igreja para resolver o problema do meu filho? Gente, as afrontas vêm. Só que elas vão vir quando você tem problema. Ela não vai vir quando você está bem. Por quê? Porque essas afrontas, na verdade, elas são voz do diabo, usando a boca das pessoas, seja crente ou seja ímpio. O diabo usou a boca de Pedro. Não vai usar a boca de outro? Se você a pessoa der lado, o diabo usa. Mas o que acontece? Essas afrontas, lembra a mente que está por trás, é uma mente maligna, querendo fazer você desanimar. Quando você está com problema, você pode responder a pessoa, fala, olha, você sabe que eu tenho me perguntado a mesma coisa? O que de bom Deus quer fazer na minha vida através desse problema? Só que, viu, eu ainda não tive essa resposta, mas eu amo Deus e confio nele. E eu estou firme em oração. Porque eu sei que do mesmo jeito que o problema veio, ele vai embora. E olha, vamos supor que eu vou morrer desse problema. Eu morrendo, eu vou para o céu. Você morrendo sem Cristo, você vai para onde? Aí você só ouve aquele pá, os dedos tudo estalados. Aí você vai ver cascavelzona velha levantar. Entendeu? Porque as pessoas gostam de te afrontar, as pessoas são covardes, elas querem falar quando você está com problema. Ué, mas o que você está indo fazer na igreja? Você não deu dízimo lá? Você não deu oferta? Por que você está sem dinheiro? Por que você está me pedindo dinheiro emprestado para pagar essa conta de luz? Vai dizer que você deu dinheiro da luz na igreja? É assim que o pessoal fala. Entendeu? Quanto já não ouvimos falar disso? Quanta coisa não ouvimos falar disso? Sempre que você está com problema, aparece um filho de Belial para te afrontar. Por quê? Porque o diabo não vai tentar te atacar quando você está bem. O diabo vai tentar pegar no seu ponto fraco, quando a sua fé está mais fraca. Por quê? Porque uma fé bíblica, ela passa por altos e baixos. Uma fé bíblica passa, vou usar uma alegoria, passa por montes e por vales. É uma alegoria, tá? Um exemplo tosco. Mas o que eu quero dizer? Momentos bons e momentos ruins. Momentos de alegria e momentos de tristeza. A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que eu posso falar para vocês, da minha experiência pessoal como pastor, eu posso compartilhar o que eu procuro fazer. Sempre que o problema vem, a minha oração sempre é uma. Senhor, primeira coisa, se esse problema fui eu que provoquei, se fui eu, por favor, me mostre, eu quero aprender, quero fazer certo. Aí vem a segunda pergunta. Senhor, eu sei que esse problema não fui eu que provoquei. O que o senhor está querendo produzir em mim? Aonde o senhor quer chegar? Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu rasgo o verbo com Deus. E senhor, eu vou falar com o senhor, estou bem preocupado. O senhor já me perdoa a minha incredulidade, eu sei que o senhor é bom, eu sei que o senhor é todo poderoso. Mas o problema não está com o senhor, o problema está comigo. O problema é que minha fé é pequena. O problema é que quando vem uma situação difícil, eu dou uma balançada. Mas uma coisa eu não vou balançar, Senhor, é no meu amor por Ti, na minha confiança que o Senhor é bom, na minha confiança que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do Teu controle. E na minha confiança que mesmo eu não entendendo bulhufas, uma coisa eu entendo, Deus é o Todo-Poderoso, Ele me comprou, Ele é o meu Salvador, Ele cuida de mim e Ele é bom. Ele é totalmente confiável. Em cima dessa verdade que eu vou me agarrar. E tem mais, né? Completando. Agora, em cima do problema, gente, se não contar com Deus, vai contar com o quê? Então, assim, eu sempre tenho que lembrar. É quando eu estou debaixo do problema que vão vir as afrontas.
Talvez você vai ficar bravo com algumas pessoas, normal. Mas assim, releva. Já no seu coração, Senhor, eles não sabem o que faz, não sabem a diferença da mão direita e da esquerda. Senhor, vem com a tua graça, salva aquela pessoa. Entendeu? Me dá graça para enfrentar essa afronta. Porque eu vou dizer, hein, tem uns crentes aí que eu conheço que quando está com problema, o que ouve, o que falam para ele, olha, brincadeira, como a turma se levanta para bater nos crentes quando eles estão com problema. Ainda olha com aquela cara, tá vendo? Ainda olha com aquela cara assim. É nos momentos de luta que a nossa fé amadurece, é nos momentos de luta que ela é fortalecida, é nos momentos de luta que o caráter de Cristo é forjado em nós. Nós temos que lembrar que o alvo é nós sermos formados à imagem do seu Filho. Nosso alvo é se tornar dia após dia mais parecido com Jesus. Essa obra da nossa carne é impossível, mas vinda do Espírito Santo que habita em nós, vai sendo construído dia após dia, de glória em glória, de problema em problema, de luta em luta, de amadurecimento em amadurecimento. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la no poder de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecendo, que nós possamos estar fortalecidos nas lutas, que possamos saber enfrentar as afrontas, as piadas, as perseguições. Senhor, não queremos nos comparar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas entendemos que muitas das coisas que aconteceram com Jesus, em algum grau, vão acontecer conosco. Então prepara a nossa mente, prepara o nosso coração e fortalece o nosso espírito para quando as lutas chegarem, que em todas as dificuldades nós possamos estar engrandecendo o teu nome e que o mundo possa ver Cristo em nós, que em tudo o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus, amém. Amém.